Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Vicente e nesse canal nós estamos falando agora sobre o curso de Introdução ao Hebraico Bíblico. Estamos falando sobre a gramática no Antigo Testamento e quanto os textos massoréticos contribuíram para que nós possamos, na hora da leitura e interpretação do texto bíblico, nós possamos então conhecer um pouquinho mais o texto e traduzindo o texto melhor, nós acabamos compreendendo melhor toda a sua orientação também. Então, nesse primeiro slide que eu vou estar trazendo, eu quero que você atente, né, não somente para a questão do texto, mas mais especialmente para o texto ali no hebraico. Por quê? O sinal que nós estamos verificando agora é um sinal que ele aparece, no caso, no texto, só que ele aparece especialmente em alguns textos. E esse sinal significa o quê? Significa que essa palavra ela tem mais força, no caso, dentro da construção completa, no caso, dessa oração. Então, a oração, o que é? Só relembrando antes de poder verificar o slide. A oração é todo o construto de várias palavras que trazem, então, a mensagem principal dentro desse texto. Então, isso aqui já é um pouco de teologia também, em cima do próprio texto. Porque esse sinal ele vai ser colocado pelos maçoretas para poder justamente dar a ênfase principal na palavra mais forte ali. Então, esse primeiro sinal que a gente vai estar colocando agora é o sinal do Atnar. Atnar é como se fosse um pequeno chapeuzinho, né, ou um V invertido ali, que acaba sendo colocado abaixo de uma palavra para poder pegar e dar ênfase a essa palavra e poder fazer com que ela às vezes se divide ou às vezes não. Então, nesse slide aqui que eu vou estar te mostrando agora, ele mostra ali a palavra inteira da oração. Eu vou ler para você essa oração, que é o último texto ali nesse slide, dizendo sobre o texto hebraico. Então, o sinal subjetivo, só relembrando aqui, divide o verso em duas partes iguais. Outras vezes divide desigualmente. É colocado abaixo da sílaba e da última palavra da primeira metade do versículo, no texto embaixo. O texto é o texto de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler o texto hebraico e você caminha comigo dentro da leitura do texto hebraico da direita para a esquerda. Então nós vamos lá. Bereshit é a primeira palavra do texto hebraico. Bereshit, vará, Elohim, e Elohim está grifado em vermelho. Elohim vet ha-shamai vet ha-aretz. Repetindo todo o texto e explicando a construção do texto para você. Atente comigo nesse slide. Bereshit vará Elohim vet ha-shamai vet ha-aretz. A palavra Elohim é a palavra que está grifada, no caso aqui, em vermelho. E o sinal disjuntivo é esse sinal que está abaixo do ret. Abaixo do ret tem um segol, que é o Yelo, o O do Elohim, e do lado tem ali esse sinal disjuntivo, que é esse sinal que dá essa ênfase ali, ou seja, ele dá essa força, no caso, para o Elohim. Só lembrando o texto de Gênesis capítulo 1, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o texto nosso traduzido. No texto original, você vai ler, e eu quero que você repita comigo, por gentileza, para nós possamos já treinar essa fonética. Então lá, da direita para a esquerda, Bereshit, Bará, Elohim, Vet, Hashamai, Vet, Haaretz. Então ali, o Elohim é essa palavra forte no caso deste contexto. E o sinal que está lá abaixo é o sinal do Atá, que é o sinal que identifica, no caso, essa palavra como mais forte dentro da construção da oração. Notem lá que no final lá do texto hebraico, lá na ponta esquerda, tem dois sinais que aparecem no final dessa construção. O que significa isso, Daniel? Que dentro dessa oração, na hora de poder tirar a tradução dessa expressão, você traduz esse texto, desde o Bereshit até lá
haaretz, que é o final dessa construção. Depois tem uma outra construção de uma outra oração sendo identificada. Lembrando que oração aqui é a junção de várias palavras que trazem por fim uma ideia, uma frase que vai ser designada. Então, na construção dessa oração como um todo, vai até a palavra haaretz. Então, ali, haaretz é a última palavra desse contexto. Agora você volta para mim, para que a gente possa estar identificando, né, que são várias construções ali gramaticais que aparecem também no texto. Então, dentro da exegese, para você entender como se faz uma exegese, e literalmente, né, o hebraico é o início, juntamente com a teologia, para que dentro da teologia nós colocamos então o aspecto da exegese para poder estar entregando então a exegese só ao final. A entrega, no caso da exegese, para a igreja, para o culto, para a pregação, para o estudo da palavra de Deus dentro da igreja. Então a exegese é o final de uma grande construção que é iniciada pela interpretação, pela tradução do texto hebraico. E não tem como você traduzir o texto hebraico apenas sabendo que haaretz é terra. Não é isso. Haaretz é terra. Mas para entender tudo tem a construção gramatical que é construída e a teologia que está inserida nesse texto. A teologia nesse texto exclusivo agora, que a gente viu do texto início de Gênesis capítulo 1, versículo 1, mostra ali que a expressão mais forte nesse contexto é Deus. E como eu falava para você, a gente vai chegar lá na frente, eu vou te identificar e vou te mostrar que o Deus, no caso, que aparece ali, o único Deus, o Deus de Israel, ele aparece ali, no caso ali, El e depois Lohim. Então, El Lohim fala de deuses. E como eu falava isso na aula passada, no módulo 1, deuses nesse contexto aqui, que aparece no livro primeiro, não fala apenas da questão de Deus Pai. Fala da questão da Trindade. Isso que eu queria mostrar para você nesse versículo especialmente. Porque o Elohim é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que não é o nome de Deus que foi transliterado para Moisés lá no texto de Êxodo. Agora, nesse contexto aqui, né, que aparece duas formas o nome de Deus, especialmente na Bíblia. Mas a forma Elohim aparece em quantidade maior do que a forma Yahvé. E nessa especificidade do capítulo 1 de Gênesis aparece mais o formato Elohim, que é o significado que a Trindade está reunida, no caso, nesse contexto do Gênesis 1, para poder estar construindo os céus e a terra. Eu sou Daniel Vicente e neste canal nós estamos falando sobre introdução ao hebraico bíblico. Deus te abençoe e eu te aguardo no nosso próximo encontro, continuando esses aspectos gramaticais da língua hebraica.